Sextou, meus amigos, e eu trago para vocês a primeira edição do dia com várias notícias importantes, começando por te falar que o Nicolas Ferreira inventou um jeito mirabolante para brecar o fim da escala 6x1. Ele criou o Bolsa Patrão, ou melhor dizendo, ele fez uma proposta que, caso se aprove a escala 6x1, ele quer que o patrão passe a receber do Estado a diferença, que ele diz que vai ter uma diferença em dinheiro, em lucro, tá? Esse é o deputado que diz por aí que se importa com os pobres, a gente jura que não, e ele dá provas de que se importa com os pobres dessa forma aqui, criando o Bolsa Patrão, tá? Mas outra notícia importante também, o preço do petróleo despencou hoje no mundo após o Irã anunciar a liberação da passagem do Estreito de Hormuz, que é por onde passam as principais cargas de petróleo. Com o aumento da oferta, abaixa o preço do petróleo. Se o sistema fosse tudo público, fosse tudo todo nacional, hoje o preço do petróleo poderia cair lá na bomba para você, né? Mas como o seu Jair privatizou a BR Distribuidora, privatizou a rede de postos, aí não sei se vai ter esse impacto, porque geralmente o comerciante brasileiro que precisa de bolsa, ele absorve, ele aumenta quando o preço aumenta, mas quando o preço abaixa, ele não aumenta mais, né? Então, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, confirmou nesta sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, que o Estreito de Hormuz está totalmente liberado para passagem de embarcações comerciais durante o período de cessar-fogo. Aspas aqui. A passagem de embarcações pelo estreito seguirá a rota coordenada já anunciada pela Organização de Portos e Assuntos Marítimos do Irã, escreveu ele numa publicação no Twitter. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pato rouco, ele agradeceu ao Irã. Olha aí como tá humilde o rapaz agora, né? Não era para exterminar, acabar com a raça, não sei o que, acabar com essa... né? Viu que não é bem assim, né? Não aprende com a história. Ele agradeceu em publicação feita no seu Truth Social, que é a rede dele. Ele disse lá, o Trump: o Irã acaba de anunciar que o Estreito do Irã está totalmente aberto e pronto para a passagem completa. Obrigado. E note que até nisso aqui, quando ele fala Estreito do Irã em vez de Estreito de Hormuz, ele já está aplicando a técnica dele, que ele quer há muito tempo, chamar essas passagens aí de dele. Isso tem uma passagem aqui também, aqui, que nem é dentro dos Estados Unidos, ele quer chamar de passagem dos Estados Unidos, da América, né? Ele quer já, mesmo sendo do adversário, dizer, não, o Estreito é deles, portanto eu poderei ter os meus quando eu quiser. O cara é uma máquina doente de fazer o mal, né? Mas tá aí. E o que isso tem a ver com isso, né, Rony? Bom, para além das pessoas que vão parar de morrer pelas bombas afundando os navios lá que passam por lá, o combustível tende a... Já teve. O petróleo bruto já despencou em preço. Agora falta só... Já que se anteciparam para aumentar o preço, por que não se antecipam para baixar aí postos de gasolina? Fica aí a dica, né? E agora, nesse instante, está como? 10%, ele está em 88%, que é um valor muito baixo comparativamente ao que a gente tinha nas últimas semanas. Poxa. E o Brent e o WTI está 83%. Sensacional. Nós estamos, então, com uma queda aí no valor, que isso afeta todo o planeta. Professor Pedro Cortes, a gente tem uma decisão, um anúncio feito pelo ministro das Relações Exteriores do Irã. Eles dizem... Tá, o anúncio eu já dei para vocês. Eu trouxe só a parte, na confirmação, que caiu 10% o petróleo no mundo todo. Tá? Tem aqui um outro vídeo, deixa eu ver o que é esse aqui. Aqui é só para você ver aí a postagem. O Trump agradeceu lá. Tá? Ele agradeceu isso aí, a repórter leu, também já li para você. Vamos adiante. Bom, mostrei para vocês que a escala 6x1, o fim dela, isso confunde muitas pessoas na hora de falar. Não estamos lutando pela escala 6x1, estamos lutando pelo fim da escala 6x1 para que comece a escala 6x2, ou, aliás, 5x2, ou então 4x3, seria ideal. Eu acho que 4x3 começa a ficar bom. E eu explico por que sem precisar chamar ninguém de vagabundo, mas depois a gente faz isso, né? Tá aí,
Eu expliquei para vocês que ela estava sendo votada na CCJ e a Bia Kicis deu um jeito, junto com a turma bolsonarista, de fazer o plano do Valdemar da Costa Neto, boicotar. Falando, não vai votar, porque quando chegar lá no plenário, como é que o deputado vai justificar o voto dele, sendo que depois o povo não vai votar nesse cara? Né? Não adianta o banqueiro financiar ele, o patrão financiar ele, se no final das contas ele precisa do voto do povo. Então ele tem que minimamente enganar o povo nessas horas. Então o jeito de não fazer isso acontecer, como o Valdemar falou, é não votar, porque votar é certeza de derrubada dessa escala. E aí eles boicotaram. Mas só o boicote, né, só o adiamento, a barrigada, a vista, não foi suficiente. O Nicolas apareceu aí agora com o Bolsa Patrão. Acredite você ou não, o Nicolas Ferreira tirou o tempo dele, na escala dele, que é um dia, a escala dele é 1 por 6, né? Trabalha um dia na semana, e olhe lá que tem mês que nem esse dia ele trabalha, foi se preocupar com o patrão. Não que o patrão não mereça preocupações, né? Mas não é o momento, não é o que está se discutindo. O deputado Nicolas Ferreira apresentou nessa quinta-feira uma emenda à proposta que já extingue a escala 6 por 1, para prever que o governo federal ressarça as empresas pelos custos de uma eventual mudança na jornada de trabalho. Nas redes, a ideia já foi batizada de Bolsa Patrão. A iniciativa foi anunciada no debate das PECs que tratam da redução da carga semanal e ainda depende de votação no Congresso. Mas é óbvio que depende. E tomara que não passe. Já pensou agora? É o fim do mundo. Eles acusam o governo de ser gastão, quando o governo gasta nem 1% do que gasta com as empresas, com as indústrias em subsídios, com o povo. Agora querem que aumente o gasto, o subsídio das indústrias também no comércio, que já tem seus subsídios, né? Ao justificar a proposta, o Nicolas afirmou que, aspas aqui, a emenda prevê que o governo federal arque com os custos da medida para que não faça caridade com o chapéu dos outros. E é isso. Ele acha que você reduzir a escala de trabalho oficial de trabalho para você descansar mais, para você recuperar, ter mais saúde, para você viver mais tempo com a sua família, é caridade. Isso é caridade. Não é regular de forma justa uma negociação entre a sua vida e o dinheiro do cara, porque você, só com a vida, num mundo onde não valoriza a vida, não tem condição de negociar esse direito. É apenas um ajuste. Peraí, não tem quando seu filho pequeno está vendendo a bicicletinha dele lá e você sabe que está vendendo barato porque ele é emocionado? Você fala, não, meu filho, sua bicicletinha não é 200, sua bicicletinha é 300, 400, meu filho. Pelo amor de Deus. Vou interferir aqui. Você está proibido de vender se não for pelos 400. E você está proibido de comprar de qualquer outra pessoa. Isso é interferir na justa negociação quando uma das partes não tem condição de fazer negócio justo. Só tem escolha quando você tem realmente condição de fazer uma escolha. Mas quem está passando fome, está passando necessidade, não tem escolha. Quando juntam todos os comerciantes e vão falar, vou pagar só isso aqui e foda-se, você não tem escolha. Então, quando o povo, o trabalhador, arruma finalmente alguém para defendê-lo, fala assim, vamos agora aqui negociar com seriedade, o Nicolas chama de caridade, como se você estivesse pedindo dinheiro e não oferecendo trabalho ao preço justo, força de trabalho ao preço justo. Você está entendendo como que funciona? Aí depois você vem falar assim para mim, não, mas você tem que ouvir o que o Nicolas tem a dizer. Eu não tenho que ouvir o que tem a dizer alguém que não consegue pensar na vida dos outros, nem um minuto. Porque na dele está resolvida. A dele está resolvida. O moleque com 20 e poucos anos é deputado. A mamata está feita. Você acha que ele está preocupado com você? Não está. Está aí, ó. Bolsa Patrão, os memes pegaram nas redes sociais, tá? E aqui também trouxe essa postagem para vocês aqui. Empresário crítico ao projeto adota escala 5x2 e vê melhoras. Isso aqui está na Folha de São Paulo, que não tem razão nenhuma para defender essa ideia aí. Inclusive, ele tem dezenas e centenas de funcionários, milhares de funcionários, né? Vão supostamente perder dinheiro, segundo o Nicolas.
Então tá aí, ó. O cara era crítico, mas ele aplicou e viu melhoras, tá? Eu tenho certeza que melhora no sentido do desempenho do funcionário, da concentração, da disposição, porque depois de 3, 4 anos trabalhando no mesmo lugar, meu amigo, não tem dinheiro que faça você gostar do lugar. Não tem. Você vai ter que ter um pouco de descanso. A sua percepção de que você está perdendo sua vida naquele lugar começa a aumentar. E se você não tem tempo para viver enquanto trabalha, você vai render menos. E aí depois fala que o funcionário ficou ruim. Não ficou ruim, é a jornada que é exaustiva.